Olá, tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo. Mais uma aula de Biologia aqui do professor Paulo Henrique. Chegamos no capítulo B23 do nosso livro e a gente está conversando um pouquinho sobre ecossistema. Agora a gente vai falar então sobre os biomas, né? Então vamos falar dos principais biomas brasileiros. Com certeza você já deve ter visto isso, né, na geografia, já deve ter ouvido falar dos problemas da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado. A gente vai então trazer algumas informações para vocês, tá? É bem tranquilo, você já deve ter ouvido falar muito desses biomas, mas vamos então passar por mais este capítulo, né? Chegando o Enem aí próximo, para a gente poder então matar as questões que por acaso aparecerem lá, tá? Então os biomas brasileiros são muito diversos, né? A gente observa biomas bem distintos uns dos outros, e o Brasil, como vocês sabem, é um país onde a biodiversidade é muito grande. A biodiversidade tanto de fauna quanto de flora. Então os biomas proporcionam isso, né? As diferenças entre climas desses biomas favorecem, né, essa biodiversidade tão grande, né? Mas de modo geral, né, os biomas, a gente tem a reunião de diversos ecossistemas agrupados em uma única região geográfica com características mais ou menos uniformes de clima e geomorfologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses biomas que nós temos aí, né? Então os termos de diversidade e biodiversidade são usados com frequência como indicador de número de espécies, né? Então a Amazônia, como vocês sabem, é um bioma extremamente biodiverso. Então a diversidade muito grande em relação ao número de espécies, tanto de fauna quanto de flora. A gente vai ver isso um pouco mais adiante quando a gente fala da Amazônia, né? Falando um pouco da diversidade brasileira, dos biomas brasileiros. O Brasil é o dono de uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Possui as maiores reservas de água doce, né, se a gente levar em consideração a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né, o maior rio do mundo. São despejados, aliás, milhões de litros de água, né, por dia através da bacia amazônica no Oceano Atlântico. Então o Brasil é um país que se destaca nessa questão de reserva de água doce. Também nas florestas, principalmente na Amazônia, na floresta tropical. Então uma biodiversidade muito grande, né? Estima-se que aqui está uma em cada 10 espécies de plantas ou animais existentes, né? Então só para vocês terem uma ideia do quão importante é o Brasil em relação à diversidade. Por isso que a gente ouve falar muito aí nessas questões relacionadas à Amazônia. Com certeza existe um interesse internacional e nós brasileiros então devemos cuidar e proteger este bioma que é tão importante. Então, por isso tudo, o Brasil é o país com a maior diversidade e riqueza de vertebrados e plantas do planeta, como eu já disse para vocês. Como vocês sabem, né, a gente ouve falar constantemente nos noticiários problemas relacionados à destruição dos biomas, e a gente pode elencar, então, destacar alguns fatores que são determinantes, então, em toda essa problemática, né, de perda ambiental, de destruição do meio ambiente. Muitas delas relacionadas à atividade econômica, né? Não tem como ter uma atividade econômica sem causar impactos na natureza. É por isso que é importante vocês lembrarem da palavrinha sustentabilidade. É possível aliar a atividade econômica com sustentabilidade a fim de preservar, não anular completamente as perdas ambientais, tá? Sempre quando você tem atividade econômica, vai haver algum tipo de dano na natureza, né? Mas existe uma diferença entre uma atividade predatória, né, sem pensar nas complicações, de uma atividade sustentável, que é essa que a gente sempre busca, tá? Relacionamos aí alguns pontos então responsáveis pela perda da diversidade, né? Perda e fragmentação dos hábitats, né? Isso é muito comum, principalmente na nossa região aqui do Cerrado, do Goiás. Às vezes a gente está viajando para uma cidade do interior, a gente anda pelas rodovias e aí a gente vê aqueles latifúndios com plantação de soja, por exemplo, e aí a gente olha no fundo, bem lá distante da rodovia, pequenos fragmentos, né, preservados. Essa fragmentação, ela é ruim, principalmente para os animais, para os grandes vertebrados, né? Os grandes vertebrados precisam de uma área bem maior preservada para poderem sobreviver ali. Esses pequenos fragmentos, então, eles estão, né, os fazendeiros estão cumprindo a lei, mas não é o ideal, né, principalmente para os grandes vertebrados. Introdução de espécies exóticas invasoras, né, as espécies exóticas, ou seja, aquelas que não são nativas
daquele bioma, elas podem ser introduzidas ali de modo não intencional ou até mesmo de modo intencional. E como elas não fazem parte, né, essa espécie invasora ela não faz parte daquele ecossistema, daquela cadeia alimentar que já está estabelecida ali, ela vai provocar um desequilíbrio ambiental. E isso aí pode ser então prejudicial. Uso de híbridos e monoculturas na agroindústria e nos programas de reflorestamento. Então, as monoculturas aí de soja, principalmente na região centro-oeste, elas então levam a essa perda de diversidade. Contaminação do solo, água e atmosfera por poluentes. Então, nas grandes cidades a gente tem aí a liberação de poluentes através dos automóveis, até mesmo da atividade industrial, uma agricultura que não toma os devidos cuidados, polui a água, polui o solo também, provoca erosão, contamina os lençóis freáticos. E por último, as mudanças climáticas que a gente tem observado, né? Muitos cientistas levam em consideração a atividade antropológica, ou seja, a atividade humana, nessas mudanças climáticas. Então, o clima mudando, toda a dinâmica dos biomas ela se altera, e isso pode levar também à perda de diversidade. Falando especificamente então do Brasil, dos biomas brasileiros, com certeza você já deve ter ouvido falar muito desses biomas. A gente vai então dar uma pincelada neles aqui. Talvez o maior, não mais importante, mas mais lembrado é a Amazônia, né? A Amazônia, todo mundo fala da Amazônia, né? Recentemente aí as discussões das queimadas que acontecem lá. A Amazônia então ocupa grande parte do território brasileiro, mas não é o único bioma que deve ser preservado, né? O Cerrado, que é o bioma ao qual nós estamos inseridos, ele também tem a sua importância, ele também precisa ser preservado, só que a gente não tem a mesma preocupação em relação ao Cerrado, por exemplo, em relação à Amazônia. Isso é ruim, tá? A gente tem que preservar, não apenas a Amazônia, todos os outros biomas também, né? Mas a Amazônia aqui ocupando grande parte da região norte do nosso país, né? Falamos aqui do Cerrado, ocupando principalmente a região centro-oeste. Aqui nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pantanal. Recentemente a gente teve aquele problema das queimadas no Pantanal, né? A gente está passando por uma época de seca, né? Não tem o alagamento necessário àquele bioma, então a massa vegetal seca é muito grande, então essas queimadas elas acontecem em grandes intensidades, provocando toda aquela perda de biodiversidade que a gente viu nesse último grande incêndio que aconteceu recentemente. A gente tem a Mata Atlântica, né, ocupando principalmente a região litoral do nosso país, né, e por isso, né, a maior parte da população brasileira vive na região litorânea, né. São poucas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes que ficam distantes do oceano. Então, a grande ocupação da população brasileira na região litoral tem relação então com a destruição da Mata Atlântica. A gente estima que do original somente 7%, né, a gente ainda tem preservado, que é muito pouco. Na região Nordeste, né, uma região aqui bem característica, né, do clima seco, que é a Caatinga, uma região árida, né, também precisa ser preservado. A gente tem que lembrar disso, não só a Amazônia, todos os biomas devem ser preservados. Aqui na região sul, né, o Pampo, aliás, aqui na região sul, o Pampa, né, os campos, a mata de araucária, os pinheiros, né, estão inseridos aqui na região sul do nosso país, uma região onde a gente tem um clima mais frio. E também, não deixa de ser um bioma, mas aqui no nosso litoral, no oceano, a gente tem na zona costeira e marinha os biomas aquáticos aqui do nosso país, que também são importantes e também devem ser preservados. A gente vai comentar algumas coisinhas desses biomas aí. Tá bom? Começando pela Amazônia. A Amazônia ocupa uma grande área do nosso país, né? Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, então imagina, né, o tamanho dessa floresta. A totalidade dos territórios de Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e parte dos territórios, né, de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. A grande maioria das florestas tropicais brasileiras está concentrada neste bioma que fica localizado ao norte do continente sul-americano, né? Então lembra que a Amazônia também faz parte de outros países. O Brasil é o maior detentor dessa floresta, mas também em outros países sul-americanos, como a Bolívia, a Colômbia, o Peru, o Equador, Suriname, Guianas, Venezuela também, a gente pode encontrar essa floresta também.
A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Como eu disse para você já, cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, tem 1.100 afluentes, e só para vocês terem uma ideia, né, a cada segundo, cerca de 175 milhões de litros de água doce são despejadas no Oceano Atlântico, né? Então é muita água, muita água. Isso aqui, gente, é motivo de cobiça, tá? Ainda não, mas como a água é um recurso essencial para a nossa vida, né, a gente observa aí que alguns países já têm questão aí, essa problemática de água, então isso aqui é motivo de cobiça, tá? Então a gente tem que preservar cada vez mais a Amazônia. Algumas coisas, né, que são ruins que acontecem na Amazônia, que levam à perda da diversidade nessa floresta, né, a intensificação da pesca devido à exportação de peixes, crescente poluição das águas fluviais, né, da água dos rios, contrabando de animais silvestres e da flora, né, então muitas patentes são feitas, né, muitos países que não têm a floresta amazônica, não têm as plantas, eles vêm aqui no nosso país, né, roubam essas patentes e patentiam remédios, medicamentos, produtos utilizando essas plantas, o que é algo extremamente ruim para o nosso planeta. Introdução de espécies exóticas, como eu já falei para vocês, que não fazem parte das cadeias alimentares locais ali, e o desmatamento, né, que é o grande problema, esse desmatamento sempre acompanhado pelas queimadas, então isso é um grande problema também. Sobre a Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica ocupa uma área de 86.289 km², né, então é bem menor do que a Amazônia. Está localizada principalmente na região litorânea do nosso país, né, vai da região nordeste até a região sul, próximo aqui do oceano, na região litorânea. Então essa imagem que você pode ver, a comparação que a gente tem, né, a Mata Atlântica original com a Mata Atlântica atual. Então a gente observa que a maior parte foi destruída, né? Como eu disse para vocês, muito ocasionado então pela ocupação do nosso país, região litorânea, né? A população, mais de 50% da população do Brasil vive em região litorânea, próximo do oceano, então você tem uma intensa destruição deste bioma, que é tão importante para o nosso país. A Mata Atlântica é incorporada dentro dos hotspots, né? O que é um hotspot dentro da biologia, né? São locais que precisam ser preservados, porque nesses locais você tem uma grande diversidade, tanto de fauna quanto de flora, então é um hotspot. Assim como o Cerrado também é, a gente vai ver daqui a pouco. Precisamos preservar a Mata Atlântica porque ela é extremamente importante. Existem espécies endêmicas, o próprio mico-leão dourado é uma espécie endêmica, ou seja, só existe nesse tipo de bioma no mundo. Nenhum outro local do planeta você tem aquela espécie, ela é endêmica da Mata Atlântica, então temos que preservar. Isso é um hotspot. Historicamente foi o bioma que mais sofreu impactos, como eu já disse para vocês. 93% do bioma original já foi perdido, a gente estima que a gente tem 7% preservado. Algumas ações humanas de impacto na região: desmatamento, extinção da flora, caça e pesca indiscriminadas, mineração e introdução de espécies exóticas, né, e principalmente, como eu havia dito para vocês, o processo de urbanização. De novo, a maior parte da população brasileira vive próxima do oceano, próximo da região litoral, então esse processo de urbanização acabou levando à destruição, né, um dos motivos que levou à destruição deste bioma. Sobre o Cerrado, nosso querido Cerrado, né, ocupa uma área muito grande do nosso país, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, como nós vivemos aqui no estado de Goiás, né, quase que a totalidade do estado de Goiás, né, coberta aí pelo Cerrado. E o Cerrado geralmente ele é um bioma deixado de lado, vamos dizer assim, né? Como eu disse para vocês no começo da aula, sempre quando a gente fala de preservação a gente lembra da Amazônia. Talvez pelo fato da Amazônia ser uma floresta tropical com bastante vegetais, com bastante animais, com árvores exuberantes, muito grandes, e o Cerrado, por muitos, ele é visto como um bioma feio, né? Você tem aquelas árvores baixas, pequenas, com troncos retorcidos, uma vegetação gramínea intensa. Então a mesma preocupação de preservação que a gente tem com a Amazônia, a gente tem que ter com o Cerrado também, gente. É um bioma, é um hotspot, é um local onde você tem espécies endêmicas que você só consegue encontrar ali. Então também a mesma preocupação que a gente tem com a Amazônia, que a gente tem com a Mata Atlântica, devemos ter também com o Cerrado. E não é o que a gente observa.
Principalmente aqui no nosso estado, a atividade agropecuarista tem destruído muito este bioma. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que levar em consideração também que o cerrado é um bioma que precisa ser preservado. É constituído principalmente por savanas, né? Aquela vegetação típica da África. Essa vegetação de cerrado é muito parecida, muito semelhante. Tá bom? Graças a essa excepcional riqueza biológica, o cerrado, ao lado da Mata Atlântica, é considerado um dos hotspots mundiais, né? Como eu já disse para vocês, então, um local de preservação que a gente tem que preservar. Nas últimas décadas, o bioma tem sido visto como uma alternativa ao desmatamento na Amazônia, né? O que eu estou dizendo para vocês? Lá na Amazônia você tem a derrubada da floresta para abrir área de pastagem ou de lavoura, né? Então, o que tem sido feito, né? Não, vamos preservar a Amazônia, mas vamos fazer o que com o cerrado? Vamos plantar soja, vamos fazer pasto para criação de bovinos, e não é assim, né? A gente precisa preservar o cerrado também. A Caatinga, né? A Caatinga, que é um bioma típico da região nordeste do nosso país, né? É um bioma não tão grande assim quanto o cerrado e quanto a floresta amazônica, né? A Caatinga ocupa uma área de 844.453 km², né? Principalmente ocupando os estados da região Nordeste, um pedaço de Minas Gerais, um pedaço do Maranhão também. O único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga cobre aproximadamente 11% do território nacional e abriga 28 milhões de pessoas em sua área original. Então, sempre quando a gente fala sobre Caatinga, a gente lembra dos cactos, né? Não sei se você sabe, mas os cactos, eles têm uma adaptação importante para que essas plantas consigam sobreviver nessa região extremamente seca, né? Se você observar, essas plantas não têm folhas, na verdade elas têm espinhos, que são folhas modificadas. As folhas servem para transpiração. Então, numa área tão seca assim, transpirar, ou seja, perder água para a atmosfera não é interessante. Então, essa transformação de folhas em espinhos é uma adaptação para evitar a perda de água, que é muito importante para essas plantas que vivem nessa região tão árida, né? Então, a gente observa aí a Caatinga na época das chuvas, né? A gente observa aí um verde, né? Tendo água, essas plantas elas conseguem crescer. Na época da seca, né, muda completamente. A falta de água então faz com que esses vegetais não consigam sobreviver, né? A gente observa isso daí. O bioma dos Pampas, lá na região sul do nosso país, né? O Pampa, também chamado de Campos do Sul ou Campos Sulinos, ocupa uma área de 176.496 km². Só está presente no Rio Grande do Sul. Tá, então, devido à riqueza do solo, as áreas cultivadas do sul se expandiram rapidamente sem um sistema adequado de preparo, resultando em erosão e desertificação. Então, a gente observa esse processo nessas imagens aqui. Há também degradação do solo pelo pastoreio, ou seja, atividade pecuarista. Sobre o Pantanal, né, o Pantanal ocupa uma área de 150 mil km² aproximadamente, está presente lá no estado do Mato Grosso do Sul. Né, é um bioma característico pelo alto índice pluviométrico em uma determinada época do ano, como é uma planície. Então você tem uma cheia que acaba alagando, né? Então é um bioma característico por esse alagamento. Então é constituído principalmente por uma savana estépica alagada, abrigo para uma fauna e flora de rara beleza e abundância, como a gente observa nas imagens relacionadas ao Pantanal, né? Então, quais são os impactos relacionados à atividade humana neste bioma, né? Caça e pesca indiscriminadas, grandes projetos agropecuários, destruição do solo, assoreamento dos rios, garimpo, construção de hidrelétricas, degradação das matas ciliares. E recentemente a gente tem ouvido falar muito da atividade de turismo, né? Um turismo não benéfico para essa região, né? Que traz danos. Existem projetos relacionados a um turismo ecológico eficiente, mas em algumas situações esse turismo é mais predatório do que benéfico para este bioma. Né? E finalmente a gente tem aí nosso bioma marinho. O bioma marinho do Brasil, por fim, situa-se sobre a zona marinha do Brasil e apresenta diversos ecossistemas diferentes. Né? Várias espécies, também você tem uma exuberância muito grande de animais, então também devemos preservar os biomas marinhos brasileiros. Ok? Tudo bem? Então por essa aula é isso, vou deixar então os exercícios deste capítulo aí
São assuntos que vocês já ouviram falar, da geografia, em algum momento da biologia também, tá bom? Então, por essa aula só isso, um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau!